Paz de Cristo e alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Que bom que você está conosco a partir de agora, aqui no nosso canal no YouTube, você que nos vê pela nossa página no Facebook. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se é a primeira vez que você está aqui, uma alegria ainda bem mais especial e o convite para que você esteja sempre conosco, tá bom? Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se não segue ainda a nossa página, comece a fazer isto agora sem demora. Quero abraçar com muito carinho a você, ouvinte da Rádio Cultura, a Rádio do Bem, a rádio da Diocese de Quixadá. Você que nos escuta pela Cultura FM 102.1. Mande uma mensagem de áudio dizendo de onde você está nos ouvindo. É da sua casa? É do seu trabalho? Você está circulando pelas ruas da cidade? Venha, diga para nós, mande uma mensagem. 88 é o código de área, 998378192. 88 é o código de área, 998378192. Vou ficar esperando a sua mensagem, tá bom? Um abraço grande para você, ouvinte da Rádio do Bem. Estamos juntos de segunda a sábado, de segunda a sexta, às 8 da noite. E aos sábados, o Breviário da Confiança Especial, às 4 da tarde. Hoje, porém, nós vamos estar antecipando o Breviário da Confiança Especial, porque amanhã nós vamos ter uma ocasião maravilhosa, se Deus quiser, a consagração de uma noviça de nossa comunidade, uma nova religiosa, uma nova freira, uma nova irmã na igreja. Nossa querida Josélia vai estar professando, se Deus quiser, amanhã os seus primeiros votos temporários e, por esse motivo, nós vamos estar participando lá no Santuário de Quixadá desta ocasião tão linda. Se Deus quiser, vamos transmitir aqui ao vivo também pelas redes sociais. Então hoje vai ser o Breviário da Confiança especial. Estamos aguardando o Padre Davi, reitor do Santuário da Rainha do Sertão, para participar conosco, tá bom? E vamos abraçar você que está conosco ao vivo pelo Instagram, já agradecendo o carinho aí, um abraço para você, Alana, muito obrigado pelo carinho, você que está manifestando aí também a sua amizade, bendito seja Deus, né? Quero louvar mesmo a Deus hoje, pelo o dom da vida. Se tem algo que a gente tem que agradecer a Deus, é a nossa existência, né? Se estamos aqui, eu e você, é porque o Senhor, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, nos permitiu. Então, bendito seja Deus pelo dom da existência, pelos meus pais que permitiram que eu estivesse aqui trilhando esse caminho neste mundo, viajando, peregrinando rumo à glória. Com você também, que deseja que Deus conduza a sua história. Obrigado demais pelo carinho, né? A você que está conosco, a nossa querida Mariana, Netinha, Eugênia, Ednarda, um abraço para você, minha irmã, muito obrigado, viu? Um abraço para você que está conosco, Dudu, carinho grande para você também. Conceição, como é que você está, querida? Seja sempre bem-vinda. Luciana, fiel sempre aí em Cajazeiras. Oi, Ana Cristina, e aí, Cristina, tudo na Santa Paz? Maria Lima, seja bem-vinda. Regina, como é bom estar com você agora, a partir desse momento. Rejane Celi, como é que você está, minha irmã? Quem está chegando aqui pela primeira vez, diga aí, tá bom? Um abraço a você, Rúbia, que está conosco, querida Sabrina, sempre bem-vinda. Oi, Danusa, tudo na Santa Paz? Vamos chegando, Diana Patrícia. Oi, Cleomar, seja bem-vinda, minha irmã. E você que já está aqui, vamos evangelizar? Vamos lá, Eugênia? Vamos trabalhar pela evangelização, vamos convidar mais e mais irmãos. E por falar em irmãos, vamos acolher já aqui com muita alegria um irmão muito querido, sacerdote, homem de Deus, que hoje nos alegra com a sua presença neste Breviário da Confiança. Hoje o Padre Davi, reitor do Santuário de Nossa Senhora Imaculada, Rainha do Sertão. Estamos aguardando a sua presença. Ontem estivemos na celebração de encerramento dos festejos da Rainha do Sertão. Muita gente devidamente posicionada, tá bom? Sem aglomeração, festejando a Rainha do Sertão. Vamos lá, o padre está chegando. Padre Davi, seja bem-vindo, já estou lhe vendo muito bem. Isso, se aproxima mais um bocadinho. O povo de Deus contemplar esta beleza alemã brasileira.
agraciada pelo sol do sertão, este sacerdote alemão. Padre Davi, seja bem-vindo. Alegria ter o senhor aqui conosco. Obrigado. Tudo bom, obrigado, Pádua, pela participação e meus parabéns, viu, no teu dia do teu seu aniversário, né? Um dia depois da grande Rainha do Sertão. É um presente hoje a sua presença, Padre. Faz parte do pacote aí que Nossa Senhora preparou. Muito obrigado. Não deixa de ser um grande sinal do carinho de Nossa Senhora hoje ter a sua presença, uma presença mariana. Padre, antes de uma apresentação rápida, que linda a festa ontem de encerramento da Rainha do Sertão. Fiquei e ainda estou impressionado, né? Quase que não tinha canto para a gente estacionar. Que maravilha, Padre. O que é que o senhor experimentou aí? O senhor estava esperando? Eu estava esperando menos pessoas, porque já começou às 7 horas da manhã, a primeira missa que eu precedi. Tinha mais pessoas do que os outros anos, né? Porque eu estava pensando, por causa da situação, da pandemia, vão chegar bem menos pessoas, mas foi o contrário. Foi bem normal, né? A participação muito boa em todas as missas, 7, 9, 11 horas. Tivemos Dom Adélio, que celebrou 11 horas, em conjunto com 12 padres da nossa diocese, que celebraram com Dom Adélio. E depois, à noite, os sentimentos eram de alegria e de medo, né? Meu Deus, você vai chegar numa fiscalização e vai ver essa multidão de pessoas, né? Porque o santuário quase superou, né, a sua capacidade que temos neste momento da pandemia. 150 pessoas, acho que tinha mais de 150 pessoas, com certeza. Mas eu disse, Nossa Senhora, você que chamou, agora tem que também proteger. E realmente foi muito boa, foi surpreendente a participação das pessoas. E ao final eu agradeci realmente as pessoas porque são todos de Quixadá, né, a maioria. Então realmente os quixadaenses se fazem presente na festa da Rainha do Sertão. Foi muito satisfatório, a missa muito bem participada também, animada do seminário. Seminaristas capricharam na liturgia, no canto. Dom Ângelo celebrava muito contente com tudo, o dia todo. Foi muito bom, graças a Deus. Eu estava lá, talvez o senhor nem me viu, de tanta gente que tinha. Eu vi lá atrás, fora do santuário. Fora do santuário, né? Tive que ficar fora, mas fiquei fora com alegria, né? Pelo motivo. Eu digo, olha que maravilha, né? Que coisa boa. E quando eu chegava em casa e que partilhava com a Adilena, minha esposa, ela dizia, realmente Nossa Senhora arrasta muita gente. Como é bonito. E como Dom Ângelo ontem dizia tão bem na homilia, como sempre, Dom Ângelo maravilhoso na homilia, Nossa Senhora, ela atrai para Jesus, né? Vinda aquela percepção que ele teve das aparições em Lourdes, que estão casadas com o santuário, e Nossa Senhora faz a gente descobrir a fonte escondida, né? Por baixo de tanta realidade de pecado. Maravilha! Padre, uma rápida apresentação, né? Porque a gente não se contenta, a gente começa a conversar aqui na nossa amizade, é sempre assim quando a gente se encontra. E para você que está agora conosco, eu digo a você, convide mais alguém, tá bom? Entre em contato, manda aí, você que está ouvindo pela Rádio Cultura, liga para alguém para sintonizar a Rádio Cultura FM, você que está no YouTube, Facebook, compartilhe já esse vídeo sem medo, com certeza vai ser uma bênção, uma graça de Deus. E você que está ao vivo conosco no Instagram, comece a enviar agora o avião da confiança para alcançar muitas outras pessoas. Nós vamos fazer uma rápida apresentação, você que está pelo perfil da comunidade Boa Semente, você que está também pelo perfil do Santuário de Nossa Senhora Imaculada, Rainha do Sertão. Padre Davi, tivemos uns cortezinhos rápidos, mas eu acredito que o senhor está no melhor local de sinal da internet aí. Se tiver algum cantinho melhor, senhor, procura esse lugar. Não. Muito bem, então. Lugar melhor. É o melhor, ok. Então, meu nome é Pádua, Antônio de Pádua, eu sou leigo, sou casado, né? Tenho 3 filhos, nosso primeiro filho ali por aborto voluntário, assim, voluntário, melhor dizendo, né? Espontâneo, por aborto espontâneo, foi para o céu, mas temos 3 filhos aqui conosco, a Mariana,
22 anos, o Daniel, 19, e a Maria Letícia, que tem 15 anos. Então, sou casado com a dona Dilena e vivo uma vida de dedicação à missão, à evangelização, na comunidade mariana Boa Semente. Nós somos uma comunidade nascida no ano de 97, mais precisamente no Natal de 97, e nós estamos a serviço das paróquias, onde Deus nos envia, através da nova evangelização, buscando pelos novos meios, levar aquilo que é sempre novo, a boa nova de Jesus, com carisma da alegria, a alegria que nasce da cruz. A cruz que é a obediência amorosa, radical, incondicional ao Pai. Temos a espiritualidade da renovação carismática católica, somos essa família eclesial com vários estados de vida, muito jovens, ainda solteiros, buscando conhecer a vontade de Deus para as suas vidas, muitas jovens famílias, casais com seus filhos, temos também religiosas, né, freiras, inclusive amanhã, se Deus quiser, nasce uma nova freira, uma nova irmã, uma nova religiosa na nossa família, na comunidade Maria do Semente. Também a realidade do sacerdócio, 2 padres que foram recentemente ordenados, e estamos assim, unidos, com uma só família, um só carisma a serviço da evangelização. Neste espaço aqui nós estamos, desde maio do ano passado, levando até você que está conosco, talvez pela primeira vez, você que sempre está conosco, nós temos levado esta bênção, que é o Breviário da Confiança. O Breviário da Confiança é um livro muito antigo, que foi escrito pelo Monsenhor Ascânio Brandão, este padre aqui, lá de Taubaté, e que já foi chamado à presença de Deus. É um livro muito antigo mesmo, mas que foi reeditado pela editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, aquele que sempre aparece lá na Canção Nova. Chegou até a nossa comunidade, nós começamos a experimentar essa graça alguns anos atrás, e nos veio a inspiração de aqui nesse espaço, diariamente, meditar cada dia uma página do Breviário da Confiança. E uma vez por semana, convidar alguém bem especial, como é o caso de hoje, o Padre Davi, para nos ajudar nessa meditação. Padre Davi, agora já estiquei a minha breve apresentação para permitir esse seu passeio e a sua volta, e agora o senhor está de volta. Quem é o Padre Davi? Explique aí para o povo de Deus, quem não me conhece. Certo. Agora, eu estava saindo agora porque precisava entregar uma chave, né? Que senão eles não vão entrar. Agora, você quer que eu vou já começar a falar um pouquinho sobre o texto, aquilo que é colocado? Ainda não. Nós queremos uma rápida apresentação. Quem é? Eu já falei um pouquinho. Pronto. Okay. Né? Mas assim, quem é o Padre Davi? Poucas palavras, conhecer. Aqueles que não me conhecem. Certo. Então, Pádua já me chamou, né, um padre alemão brasileiro, e realmente é assim. Sou Padre Davi, meu nome de batismo é Tobias, né, mas dentro da comunidade religiosa se muda o nome, então recebi David Peter, né, seria Davi Pedro, também 3 vezes admirável, né, um sobrenome religioso. Faço agora, sim, em abril vai fazer 30 anos que estou caminhando com a comunidade mariana Oásis da Paz. Tenho já os votos perpétuos. No 1996 emiti os votos perpétuos na comunidade. E desde 17 anos sou sacerdote também da comunidade. Fui celebrada a ordenação sacerdotal aqui no santuário. Eu estava em 2003. No 2003. Então, no 12 de dezembro, Nossa Senhora Guadalupe. Venho originalmente da Alemanha, de uma família. Nós fomos 4 filhos. Eu perdi um irmão quando eu tinha 16 anos. É o segundo filho dos meus pais. Ele faleceu num acidente de carro. Foi um abalo, né, para os meus, sobretudo para toda a família, mas sobretudo os pais que sofreram muito. E
E depois, com 23 anos, 21 anos, eu recebi um chamado, ou seja, uma conversão forte em Medjugorje, no lugar onde Nossa Senhora, desde 1981, ou seja, 40 anos, aparece e dá suas mensagens. Lá neste lugar, eu recebi a minha conversão e também a minha vocação 2 anos depois para a vida religiosa. E depois, sim, minha família na Alemanha, meus pais estão vivos ainda. Meu irmão, o mais velho, ele mora nos Estados Unidos e mais uma irmã, ela mora ainda perto dos meus pais. Então, cheguei aqui no Brasil um ano antes da inauguração do santuário, né, no 94. Chegamos aqui, não tinha ainda o santuário, tinha só os fundamentos e a estrada para subir. Morávamos um ano onde hoje é o centro pastoral, onde hoje é a cúria, aí era o meu quarto, onde morava um ano, antes de subir para o santuário depois. E sim, chegamos aqui no 95, né, e o santuário foi inaugurado, e desde tempo eu estou aqui no santuário, ultimamente como reitor. Passei agora 2 anos fora, fiz um mestrado em teologia espiritual, passei 2 anos na Itália, na nossa casa geral. Aproveitei, retomei os estudos, fiz o mestrado em teologia espiritual, voltei agora e assumi de novo como reitor do Santuário em Sertão. Estou muito feliz. Também ano passado, em fevereiro, foi aceito o meu pedido de naturalização brasileiro, então sou também brasileiro, com todos os direitos e deveres. A única coisa que eu não posso é tornar-me presidente da República. Porque Que discriminação é essa, padre? Essa, assim, é a única cláusula, né, que não tenho esse direito, mas todos os outros direitos tenho, ou seja, como para ser alemão naturalizado, né, ou brasileiro naturalizado. Então, muito feliz. Realmente me sinto mais brasileiro do que europeu. Né? Assim, realmente, é a minha terra, já há muitos anos, já há 26 anos que estou aqui. Então, toda a formação espiritual e também formação humana eu recebi aqui, recebi muito e podia também dar, e espero também ainda contribuir muito aqui nesta terra abençoada de Nossa Senhora, né, e de Jesus. Bem, breve apresentação. Que bom, que maravilha, padre. Realmente é um dom ter o senhor aqui conosco, né? Que bom que somos agora juntos brasileiros também, né? Paciência, se não dá para chegar na presidência, pode fazer, né? Sim. Pode querer tudo. Pode fazer. Não Padre pode Davi, tudo. vamos entrar agora em oração. Eu queria que o senhor nos introduzisse, fazendo uma invocação ao Espírito Santo, porque esse livro, eu não tenho dúvidas, né? Não sei se o senhor conhecia, mas é uma riqueza. É um livro muito simples, mas com uma grandíssima profundidade. Com o senhor Ascânio Brandão, esse padre lá de Taubaté, escreveu essa obra, deixou essa herança, né? Foi chamado à presença de Deus já há muitos anos. É um livro muito antigo, muito antigo mesmo, mas que foi reeditado pela editora Cleofas, que nós falávamos agora há pouco. Chegou como um presente para mim, depois se tornou um presente para a comunidade. A gente cultiva esse hábito de ler todo dia uma página. É um livro exigente, ele toca muito em questões que não são tão comuns de se falar, não é? Mas necessárias, porque Jesus disse que ele quiser vir e seguir, renuncie a si mesmo, abrace a sua cruz. São aspectos bem fundamentais da vocação cristã que nem sempre são lembrados, né? Mas precisam ser lembrados. Então, aqui e acolá, o Monsenhor Ascânio pesa um pouquinho na mão. A página de hoje também é uma dessas assim que nos sacode um pouco, mas isso faz parte para a gente despertar. Padre, a gente precisa rezar para meditar, por favor. Uma invocação ao Espírito Santo. Certo. Então vamos nos colocar nesta presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Vamos pedir mesmo o dom do Espírito, aquele Espírito que o Pai enviou, que o Filho também envia sobre cada um de nós. Colocamos-nos na presença de Deus, acreditando também na palavra de Jesus, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. O Espírito, aquele que nos acompanha, que também nos revela as verdades sobre a fé, que nos ajuda a penetrar mais profundamente nos mistérios de Deus, que proporciona para nós um encontro com o Senhor, que pedimos o dom do Espírito a fim de que também este momento agora celebrado juntos se torne um verdadeiro encontro com o Senhor. Pedimos este dom do Espírito Santo por meio de Maria, aquela que recebeu a plenitude do Espírito, a cheia de graça, aquela que, sobretudo aqui no santuário, é invocada como Rainha do Sertão, a esposa do Espírito Santo, que neste momento também está no meio de nós, que também nos intercede por nós, o dom do Espírito. Por isso, rezamos juntos aquela oração que muitos já conhecem, a invocação ao Espírito Santo. Vinde, Santo Espírito, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o Senhor o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas no mesmo Espírito, e confia a nós esta graça neste momento também, nesta manhã, de acolher o dom do Teu Espírito, que nos introduz dentro, neste grande mistério também, da Tua verdade, da nossa fé, da nossa devoção. Tudo isso te pedimos por meio de Maria, a Rainha do Sertão. Amém. Amém. Amém, Padre. Bendito seja Deus por você que está conosco agora. Se você puder, convide mais alguém para ouvir essa meditação. Breviário da Confiança deste dia 12 de fevereiro. O tema de hoje: o sofrimento vem de Deus. Sim, vem de Deus o sofrimento. Será possível? Tudo o que existe no mundo, exceto o pecado, é verdade certa que vem de Deus, Criador de todas as coisas. As trevas e o mal não se produzem por ação divina, mas por subtração da luz e do bem. Diz a Sagrada Escritura: o Senhor, na sua munificência, nos dá a luz. Retirando-se esta, vêm as trevas. O Senhor nos dá a paz, a sua graça. Abusamos da graça e ela se retrai, vindo o pecado. Só o pecado não vem de Deus. Tudo mais que nos sucede é pela vontade do Senhor. E o sofrimento? Deus o sabe. Só podemos garantir que ele é para nosso bem. Deus só faz o bem. Se alguém nos dissesse que vira uma luz que produzia trevas, uma brancura que enegrecia, um calor que gelava, não o acreditaríamos. E por quê? Porque os contrastes fazem ressaltar logo o absurdo da afirmação. Pois é ainda mais absurdo, contrário à natureza divina, deixar Deus de fazer bem. Portanto, nos sofrimentos, acima das criaturas que nos ferem,
olhemos para o alto e adoremos os desígnios eternos, cheios de confiança e certos de que, vindo, como vem, de Deus, todo sofrimento é para nós um bem, um grande bem. Padre Davi, nos ajude. Como é que a gente pode entender essa página que nos diz que o sofrimento vem de Deus? O que será que o Espírito Santo quer nos falar? Tantos de nós que enfrentamos situações de sofrimento, a humanidade toda está num momento de muito sofrimento. Cada um de modo particular passa inevitavelmente por situações assim. Talvez tenha gente aqui conosco agora sofrendo muito. E aí a gente ouve uma frase dessa: o sofrimento vem de Deus. Padre, nos ajude. Eu devo confessar, Padre, que é um dos temas mais difíceis. O seu som baixou agora aqui, Padre. Não sei se foi eu. O meu som abaixou? O som baixou do senhor. Eu não fiz nada, não. Você escuta bem? Não, não é nem eu. Você de casa aí que está nos acompanhando, está ouvindo bem o Padre? Eu fiquei agora com... Eu não mudei nada, né? Então, por isso que eu estou estranhando. Vamos só, antes do senhor continuar, o pessoal que está em casa está ouvindo alto o som do Padre Davi, de repente eu fiquei ouvindo baixinho aqui. Tá ok. Então continue. Pode ser aqui apenas um sinal aqui para mim. Vamos lá. Escutam bem? Dão o seu comentário. Tá tudo ok? Tudo ok, Padre. Pode continuar. Escuta bem? Ok. Então, Pádua, quando você me mandou este trecho do livro, né, da Breviário da Confiança, realmente hoje estamos tocando um aspecto que é muito delicado e, no mesmo tempo, bastante difícil de explicar. Eu já posso confessar que não vou explicar na profundidade, porque é bastante complicado. Eu olhei um pouquinho depois o próprio catecismo, que exatamente dá um pouquinho também esta resposta quando fala sobre o mal, né? O mal é causado. Por que existe o mal, né? Por que existe o sofrimento? E o próprio catecismo, a Igreja orienta que, diante desta pergunta, que é uma pergunta típica humana, porque, às vezes, nós vemos também sofrimento, por exemplo, no reino dos animais, né? Quando se vê, por exemplo, os próprios animais sofrendo nesse sentido. Porém, já também o Papa João Paulo II, que lançou uma carta apostólica sobre o sofrimento humano, ele explica que tem uma diferença entre o sofrimento no mundo animal e no mundo humano. Porque os animais, eles não se colocam esta questão. Por que estou sofrendo? Então, é algo muito essencial, que faz parte da essência do homem, de fazer esta pergunta. Por isso, é uma pergunta legítima. Porque, às vezes, eu escuto isso também, às vezes nas confissões, ou também, às vezes, na direção espiritual, que a pessoa que se faz esta pergunta do porquê do sofrimento, relaciona isso como uma falta de fé. E não é. Não é uma falta de fé, mas é uma pergunta legítima do ser humano. Isso é muito importante também, ao início. Esta pergunta, exatamente, ela brota do coração humano, porque a pessoa humana, ela se questiona diante do sofrimento, porque vê e percebe, e se questiona, por quê? Às vezes também tem aquele, por que eu?
por que não os outros? E que sentido tem? E se o catecismo também fala em relação do sofrimento ou do mal, desta pergunta, se Deus é tão bom, se Deus criou tudo tão bem, se Ele é onipotente, se Ele é misericordioso, se Ele é um Deus de amor, como nós podemos ler nas cartas de São João, esta definição, Deus é amor, por que existe o mal? Por que existe o sofrimento? E a própria Igreja considera isso como algo misterioso, que não tem uma pergunta rápida sobre isso. Porque isso existe por causa disso, não? Que tem uma explicação assim simples e rápida. Não é. Agora, que poderíamos perguntar-nos, mas o sofrimento realmente vem de Deus? Claro, a Igreja deixa bem claro que Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Isso, quando Deus continuou a sua criação, nós podemos ler na Sagrada Escritura, ele olhou e considerou tudo que era bom. E era muito bom. Agora, nesta visão de Deus, que é uma visão onipotente, onisciente, ou seja, que vai além do momento, não podemos assim, porque quando nós fazemos uma coisa e dizemos era bom, mas não temos uma visão que vai além do presente, do momento, pode ser um pouquinho mais além, porém não é esta onisciência. Mas eu acredito, quando Deus considerou esta frase, quando ele falou esta frase, tudo era bom, ele já tinha em vista também o seu filho pregado na cruz. Isso é uma visão muito, muito profunda, porque a Igreja nos ensina, quando Deus criou o mundo e tudo aquilo que foi feito em Cristo, em vista de Cristo e por meio de Cristo, ou seja, do Verbo. Então, quando Deus, o Pai, criou, já tinha em vista também sempre o seu Filho. Então, também a morte redentora de Cristo Jesus, que não é uma morte que tem a última palavra, dizemos assim, a morte não, mas é a vitória, ou seja, a ressurreição. Então, já nesta visão, e quando Deus falou, tudo era bom. Então, esta abre um pouquinho uma visão de uma visão cristã do sofrimento. Porque muitas e muitas filosofias também, já antigas, sempre se questionaram isso. Dizemos assim, sempre para o homem, em todas as gerações, desde o início, o conflito maior era o sofrimento e a morte. Essas duas coisas eram sempre para o ser humano tipo um escândalo, né? Alguma coisa que não vai bem, que não se explica, porque o homem é criado pela felicidade, para a vida, pelo amor. Então, como se explica isso? O sofrimento, o mal, a morte, que sentido há? E nós podemos dizer que esta resposta sobre essas perguntas nós encontramos só em Cristo Jesus, que exatamente não tirou o mal. Isso é depois um mistério, porque nós temos a parábola, por exemplo, no Evangelho, quando Jesus fala do joio e do trigo que crescem juntos, né? Que não é uma explicação, ou seja, uma teoria, como pensamos, encontramos em algumas religiões orientais, que dizem que tem o mesmo poder do bem e do mal, né? Existe até aquele círculo, né? Que tem dentro
uma coisa branca com um pontinho preto e outro é preto com um pontinho branco, né? Aquela explicação e símbolo do bem e do mal, que são iguais, é igual potência, igual poder. Não, nós não acreditamos nisso, mas o mal é já vencido. A vitória sobre o mal é feita em Cristo, mas a igreja, nós somos em um já, ou seja, a vitória é nossa, mas estamos caminhando naquele tempo do não ainda. Né? Ou seja, estamos chegando ainda à plena realização desta vitória que nós teremos depois com a segunda vinda de Cristo, quando tudo será em Cristo e tudo Cristo depois apresenta ao Pai. Mas exatamente nesta questão do bem e do mal, este não ainda, nós encontramos exatamente a explicação, ou seja, o sentido do sofrimento, da existência do sofrimento, e nós nos questionamos, por quê? Porque Deus não eliminou logo através da sua cruz também todo o mal. Claro, aqui, primeiramente, estamos diante de um mistério, que depois também o livro da confiança, né, explica depois um pouquinho quando que fala que até o mal e até o sofrimento pode se tornar um bem pela pessoa, disso depois eu vou falar depois um pouquinho, mas aquela presença que, como eu disse ao início, por muitas religiões também, filosofias, deste homem sempre queria eliminar, vencer, ter um poder sobre a morte, ter um poder sobre o sofrimento, mas o homem não tem isso, é uma ilusão. Ou seja, nós temos só uma explicação, é uma redenção do sofrimento em Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Aqui nós temos uma resposta, porque Cristo, aqui Paulo é muito profundo. Já no profeta Isaías nós temos aquelas cânticos do servo sofredor, aquele que foi levado como um cordeiro imolado aos matadouros, aquele que arrancaram a barba, aqueles que batiam, aquele que não tinha mais aspecto humano. Então Isaías já faz estes cânticos do servo sofredor, que a igreja sempre viu já uma antecipação de Cristo, da figura de Cristo, mas Paulo depois chega dizendo que Cristo Jesus não somente assumiu ou acolheu, ou carregou sobre si o nosso pecado, mas ele vai mais ainda profundamente quando Paulo diz Cristo se fez pecado. Se fez pecado. O que significa isso? Não é somente carregou sobre si, mas se identificou com o mal. Sim, cometer pecado, né? Isso nós sabemos. Mas identificou, se fez pecado, ou seja, se fez com o pecado, identificou-se com o pecado para realmente redimir o homem por dentro. Ou seja, a nossa compreensão da salvação não é algo que vem de fora, dizemos assim, sobre o homem, mas vem de dentro. O homem é redimido por dentro de Cristo, porque ele se fez, assumiu a humanidade, se fez pecado e redimiu na cruz e na ressurreição o homem por dentro. Isso é grande. Padre Davi, estou tocando agora nessa realidade de Jesus fazendo-se pecado, né? Entrando realmente na nossa realidade para redimir a humanidade. Eu via como uma providência, para aqueles que estão nos vendo ao vivo, a primeira leitura de hoje. Acho que daí também o senhor pode nos ajudar a
aqui uma luz, né, que vem da palavra, nos faça perceber essa origem do mal, como o senhor disse, que é algo muito misterioso, porque uma vez que Deus é onipotente, ele tem um controle absoluto sobre tudo, mas essa onipotência de Deus, né, não nos tira a liberdade. É um mistério, às vezes a gente até queria que Deus nos tirasse, porque a gente sabe o que a gente pode fazer com ela, né? Mas isso, assim como hoje o Monsenhor Ascânio está dizendo, que você não tem como ter uma luz que escurece. Não existe nenhuma luz que escurece, toda luz ilumina. Então, como Deus é amor, se eu lembrava muito bem, né? São João define na unção do Espírito com uma palavra, Deus é amor, então o amor nos deixa livre, não tem como Deus nos prender, né? Então Deus nos deu a liberdade. E para quem costuma, e eu até incentivo você que está conosco a fazer isso todo dia, olhar as leituras que a mãe sugere, que a igreja sugere, e hoje nós temos aquela cena, podemos dizer, trágica, né? Onde dali a gente vê um pouco a abstração da luz, né? Que já tinha acontecido com o anjo, cheio de luz, mas que se deixou afastar da luz, né? E aí ficou escuro, ficou a própria escuridão em pessoa. Quando vem aquela mentira sedutora que realmente consegue ludibriar Eva e Adão, né? E ali entra o pecado. Nós podemos fazer também essa leitura, padre, que, assim, o sofrimento nesse sentido, né? Vamos aqui um pouco jogar com os verbos, né? É verdade, a partir do pecado, o sofrimento vem misteriosamente de Deus, dentro de uma permissão de Deus. Mas a gente podia dizer assim, o sofrimento não veio de Deus, se a gente jogar para o passado, né? Ou seja, antes do pecado original, dá para pensar, não tinha sofrimento. Não tinha morte, né, padre? Então, aquela raiz ali dá origem a essa realidade, mas como o senhor diz, Deus consegue tirar de uma coisa má uma coisa boa. Então, ele se une ao mal na pessoa de Jesus, não é isso? Não aderindo ao mal, mas trazendo sobre si o mal para transformar o mal num bem, né? Transformando aquele sofrimento em oferecimento, né? Em dor. Então, aí Deus consegue fazer uma reviravolta. O sofrimento entrou na história, Deus deixou o homem livre, inclusive para errar. Isso acontece comigo, né? Acho que acontece com o senhor também. Mas Deus consegue fazer essa reviravolta e transformar o mal em um bem. E aí nos dá, se você citou bem, São João Paulo II, né? Mostrar o sofrimento como algo redentor. Então, um sofrimento que era em si uma desgraça, né? Pode se tornar um canal de graça. Ajuda a gente a mergulhar um pouquinho nisso aí, padre, porque tem gente com raiva de Deus, né? Como é que pode? Deus é bom, sofrimento e a morte, então a gente vê que assim, não era bem isso assim, que Deus tinha querido para a gente, desejado para a gente. Né? Seria mais fácil se a gente tivesse pecado. Como continua sendo, né, padre? Quanto sofrimento a gente aumenta na vida da gente por conta do... Porque também não é só jogar a culpa lá em Adão, o que fizeram aquilo. A gente continua também trazendo sofrimento na nossa vida e Deus vai trabalhando também nos nossos sofrimentos para tentar trazer a gente para a bondade. Sim, sim. Exatamente, não? Aquilo que, Padua, você tocou também, muito ligado à questão da liberdade humana, né? A liberdade humana. Por exemplo, se vamos voltar bem às origens, Deus criou tudo bem, deu tudo para o homem. O homem depois deixou-se seduzir, e o catecismo também, eu gosto muito desta explicação, por exemplo, do primeiro pecado. Sim, era um pecado de desobediência ao mandamento, mas, em fundo, antes da desobediência, que levou depois a pessoa a desobedecer, era a desconfiança. Exatamente isso, os homens deixaram confiar, porque a bondade de Deus disse, olha, vocês podem comer de todas as árvores, mas dessa árvore não pode. Era como uma prova também de amor, é uma prova também de confiança.
E exatamente o inimigo, ele entrou e queria destruir esta confiança. Por isso se chama braviário da confiança, né? Ou seja, confiar no Senhor, né? Confiar que o inimigo ele conseguiu, mas assim vocês não podem comer dessa árvore. Sabe por quê? Porque ele não quer que vocês sejam como ele. Então, Deus, ele não me quer bem, ele me escondeu alguma coisa. Exatamente, este Deus tão bom, ele não é assim tão bom, não. Ele não me quer ser assim tão bom. Então, a desconfiança que depois entrou no coração, que este Senhor que não é tão bom, que não me quer assim tão bem, né? Então, isso me leva a desobedecer. Aí, conseguiu. Ou seja, o inimigo, ele é muito astucioso, né? É muito mais inteligente do que nós. Então, aquilo que ele, exatamente, como ele vai nos convencer sobre um pecado? Primeiro, ele vai se apresentar como algo bom para mim, algo que Deus não quer que é bom para mim, ou seja, a desconfiança. Depois ele me leva à queda, mas depois ainda ele continua com a desconfiança, semear a desconfiança. Olha, você pecou, Deus não te ama, você prometeu na última confissão, agora você fez a mesma coisa, Deus não gosta de você, Deus não ama você, assim, pá. Aí, esta é uma luta contínua, que exatamente o inimigo, a sua vitória não é tanto que ele nos fez pecar, mas ele faz de tudo a fim de que nós vamos continuar a desconfiar. E a desconfiança depois, exatamente, não me leva ao arrependimento, porque não acredito que Deus me perdoa, e tudo. Então, é algo muito, muito particular. E isso causa também sofrimento muito grande. Um sofrimento que exatamente ele quer causar em nós através desta desconfiança ao Senhor. Agora, se eu me abro e tenho esta certeza que Deus me ama, que Deus pode, exatamente como Padua você tocou, pode transformar e tirar do mal um bem, aí muda muito. Isso, claro, não nos deve levar a considerar o mal um bem. Não, o mal é sempre o mal. O mal é sempre o mal. Mas, por exemplo, aconteceu um sofrimento, e muitas vezes isso eu também posso testemunhar, seja na minha própria vida, mas também nas pessoas que eu acompanho, ou nas confissões, quantos me falaram que, por exemplo, um sofrimento, sobretudo um acidente, uma doença causada de um parente ou um familiar, ou da própria vida da pessoa, levou a pessoa a Deus. Isso também, a igreja nos ensina também, o Papa João Paulo II, na sua carta apostólica sobre o sentido, ele diz que tem duas possibilidades do sofrimento me levar. Ou, primeiro, me leva à revolta contra Deus, ou seja, eu vou xingar o Senhor, eu não vou compreendê-lo, eu vou dizer, você não me quer bem, você fez isso e aquilo, acusando Deus, ou me leva a um amor maior ao Senhor, ou seja, uma confiança onde eu me abro ao Senhor, onde eu vou recorrer a Ele e me leva a uma profundidade de uma espiritualidade maior. Isso também, devo dizer, isso não somente eu digo isso, mas também os santos, que a maior profundidade na nossa vida espiritual alcançamos através do sofrimento. Interessante isso. Mas exatamente aquele encontro com o Senhor, aquela experiência da sua misericórdia, da sua bondade, nos momentos também mais difíceis da nossa vida, isso é
é uma experiência única, né? É uma experiência muito pessoal e muito necessário, porque também se pensamos, por exemplo, você também falou, e o texto também fala da luz, da luz, se retira a luz, se dá a luz, porque, por exemplo, muitas vezes, quase sempre, acontece uma pessoa que está crescendo na sua caminhada espiritual, né? Depois realmente faz um sério trabalho sobre si mesmo, na profundidade, busca de santidade. Depois de alguns anos, a pessoa se sente pior do que antes. Muitas vezes me acontece, padre, agora estou já há vários anos, estou na comunidade Boa Semente, estou na comunidade Família da Paz, estou na comunidade Oásis da Paz, caminhando, eu me sinto pior do que antes. O que é isso? Eu digo, graças a Deus, que bom. Então você está no caminho do bem. Por quê? Porque nós devemos pensar assim, quanto mais nós nos aproximamos a Deus, nós nos aproximamos à luz do Senhor. E a luz faz o quê? Iluminar. Iluminar também a nossa vida, iluminar aqueles cantinhos mais escondidos dentro de nós. Então, a nossa consciência, ela se torna mais fina. Nós nos conhecemos mais e nos acusamos de coisas que antes nem percebemos. Então, antes eu não vi, eu não enxerguei. Agora o Senhor, Ele vai me mostrar. Mas por quê? Para me fazer sofrer? Não. Para me libertar. A verdade vos libertará. Ou seja, para me mostrar, para que eu possa depois também oferecer ao Senhor, dentro da minha caminhada, e Ele pode curar. Ele pode curar, porque Ele cura sempre com a nossa participação, porque como você também tocou a questão da liberdade, Ele não chega assim, faz aquilo que quer. Não, sempre com a nossa permissão. Ele me ilumina com a sua doçura da sua luz, ilumina. Nós enxergamos, oferecemos, pedimos a cura, e o Senhor cura, como é bom samaritano. Então, isso é exatamente um processo muito necessário da nossa vida espiritual. Por isso, por exemplo, tem as crises necessárias na nossa vida espiritual. Por exemplo, tem a crise dos 30 anos, tem a crise dos 40 anos, tem a crise dos 50 anos. Isso é muito interessante. Crises, exatamente, crises que nos fazem, uma crise é algo muito positivo, como o Papa Francisco também falou nesses últimos tempos, uma crise necessária para enxergar, nos bate às vezes, nos faz sofrer aquilo que nós enxergamos, porém, em fundo, desta nossa miséria, nós encontramos a misericórdia. Ou seja, o coração de Deus que acolhe a nossa miséria. E se entramos lá, tá aquela libertação interior, onde exatamente nós não nos sentimos só, mas em Deus. Padre, eu quero retomar um ponto que acho que pode nos ajudar e muito, né? Estamos aí caminhando para a reta final dessa nossa participação. O Sino já está até nos lembrando, mas o senhor tocou em um processo dinâmico que passa pela confiança, que achei muito oportuno, muito interessante, porque, na realidade, aquilo que aconteceu na origem, não é, padre? E que deu origem, digamos assim, ao sofrimento, e que Sim. Deus deu um jeito de transformar isso em bem, tirar daí o bem, isso, padre Davi, vai se atualizando, infelizmente, na nossa vida, né? Veja se é exatamente assim que nós podemos refletir, você também que está em casa. O senhor disse que começa, antes do pecado propriamente, uma desconfiança que é semeada no nosso coração. Então, se a gente pensa, Sim. por exemplo, quantos sofrimentos
não estamos falando necessariamente de um sofrimento, digamos, involuntário, né? Alguém adoeceu de alguma coisa que não fez por onde, mas até doenças também, muitas vezes, nós provocamos com nossas atitudes, com os nossos descuidos. Mas vejamos assim, Deus nos dá um esquema que nos garante uma harmonia de vida, uma serenidade de vida, por exemplo, os mandamentos. Deus nos dá. Aí, como o Senhor disse, o demônio vem e semeia em nós a desconfiança. Olha, Deus está com muita exigência. Isso aí é exagero, né? Não precisa ser assim. Também Deus está com um complexo aí, amar a Deus acima de todas as coisas. Bota Deus num canto aí, tá bom demais e tal. Não pecar contra a castidade. Isso é uma coisa esquisita, não tem muito a ver, isso é exagero de Deus. E essa desconfiança começa a nos levar mesmo a pensando bem, por que guardar domingos e festa? Que mal eu estou fazendo? Eu, sei lá, ficar com meus amigos tomando uma cervejinha ao invés de ir para mim. Se a gente vai começando, não é, padre? A desconfiar de que aquilo é o melhor para nós. Pecamos, desobedecemos, sofremos. Aí o Senhor diz, vem o segundo ataque, né? Da desconfiança, né? Olha aí, você sofrendo aí, né? Veja, como é que Deus deixa você passar por uma situação dessa, né? Dá até um surto de amnésia na gente, para a gente não esquecer o que foi que aprontou para estar sofrendo daquele jeito, né? Imagina, né? Mesmo um acidente, alguma coisa assim, um excesso de velocidade, alguém que bebeu e foi dirigir, então depois do que esse sofrimento e tal. Então talvez até a gente não tenha escrito lá, mas quem sabe lá no drama do paraíso, né, Padre? Não teve também um outro ataque do demônio dizendo, que Deus é esse aí que expulsa vocês aqui do Éden, não era tão bom? O ataque da desconfiança na misericórdia, né? Não adianta nem se confessar. Se eu fosse você, eu tinha vergonha de procurar o Padre. Então é assim, Padre, a gente tem muito sofrimento, a gente poderia aproveitar dele para voltar para Deus, e a gente vai caindo de novo na desconfiança e acaba não transformando aquela ocasião em redenção, mas em revolta. Foi isso que eu dizia? A pessoa ainda por cima fica revoltada, não é? E cada vez mais afastada de Deus. Então, dá para aproveitar as ocasiões de sofrimento para voltar para Deus, né, Padre? Eu queria que o senhor concluísse mostrando mesmo, o senhor até já citou um pouquinho, como pode ser que do sofrimento nos venha o bem. Porque o Monsenhor Ascanio termina dizendo assim, adoremos os desígnios de Deus cheios de confiança. Olha aí o ponto que o senhor colocou, né? Cheios de confiança. Os desígnios de Deus, mesmo na ocasião do sofrimento que, na permissão misteriosa, como o senhor diz, não tem explicação simples para esse negócio, né? A gente só vai entender mesmo lá quando chegar na glória. Como o sofrimento pode ser para nós um bem. Eu vou deixar uma tarefa fácil. Só tenho uns 2, 3 minutos para dizer como é que o sofrimento pode ser um bem. Pode ser para nós um bem. O senhor até já citou, mas não posso isso aí, Padre, né? Porque realmente eu queria pegar a imagem belíssima de São Pedro, quando ele exatamente negou a Jesus, deixou também perder dentro de si esta confiança no Senhor, um Senhor que pregou, que fez isso, que fez calar os fariseus e tudo mais, que entrou solenemente e tal, e agora se entrega assim. Eu não compreendo mais este Senhor, não? Ou seja, desconfiou realmente e negou. Mas depois, exatamente esse aqui, o demônio, o que ele quer, né? É fazer-nos sentir sozinhos. Este é o ponto fundamental. Ele nos quer abater, né? Esta falta de confiança nos leva a uma solidão tremenda, profunda. Isso ele não quer levar a isso, né? Mas aí, no filme do Mel Gibson, A Paixão, se vê belíssimo isso, aquele olhar exatamente de Pedro a Jesus, e esse olhar de Jesus a Pedro. E antes disso, nós temos no mesmo filme o olhar de Jesus para Judas. Mas Judas não acolheu.
Ele permaneceu só. Não acolher exatamente o Senhor. Pedro acolheu e chorou amargamente. Ou seja, porém, se sentiu totalmente consolado pelo olhar de Jesus, acolher este olhar misericordioso. Isso, exatamente, esta é a transformação do sofrimento. Não é que Deus tira exatamente o sofrimento. Às vezes, uma doença pode durar ainda um tempo. Não é a cura, não é a cura de um sofrimento físico ou espiritual que agora não tenho mais, significa Deus realizou a sua obra. Não. Sentir-se junto com Ele. Esta é a finalidade no sofrimento. Não sentir-se só, mas sentir-se um com Ele, aquele que carregou sobre si todos os nossos sofrimentos. Ou seja, aqui o sofrimento torna-se um veículo de união mais profunda com Cristo Jesus. E se vivemos esta união com Ele, aí pode chegar o que quer, pode chegar o que quer, mas eu convivo depois, não só mais como Pedro, poderíamos pegar aquela palavra assim de São Paulo, não sou mais eu que vivo o meu sofrimento sozinho, mas é Cristo que vive em mim, ou eu em Cristo e eu nele. Este, penso, para mim, a finalidade desta transformação que acontece de Deus é o encontro com Cristo Jesus no sofrimento. Não é a libertação do sofrimento, não é. Mas, porque eu posso ser libertado de um sofrimento, mas não encontrei o Cristo. Posso depois agradecer, quando te agradeço, faço uma promessa, dizemos assim, vou depois vir lá no santuário, pagar a minha promessa que eu fiz, mas não encontrei o Cristo no sofrimento. Então, não houve uma verdadeira transformação, não houve um verdadeiro encontro com Ele. Isso, para mim, este é o sentido cristão. Esse é o sentido cristão, que é bem diferente do que a teoria do Antigo Testamento, que foi muito ligado sempre ao sofrimento, ao pecado, o castigo, né? Quem pecou? Foi os pais ou assim, tá, não? Então, não, Cristo, nem os pais, nem os parentes, mas isso é pela vitória. Ou seja, a vitória é Cristo, a nossa vitória está quando realmente encontramos Ele, também no momento do sofrimento. É a maior consolação que poderíamos receber. Amém, Padre. Padre Davi, muito obrigado mesmo pela sua participação hoje, mas nós queremos que o senhor nos ajude também agora no final, depois de termos meditado sobre um assunto tão profundo, tão delicado, tão difícil de ser explicado, né? Mas que precisa ser contemplado, como o senhor disse, né? É algo que a gente só consegue responder ou viver à luz de Deus, né? E que coisa boa que o senhor começou desde o início mesmo a sua reflexão, nos dando uma indicação muito preciosa que eu quero reforçar para as pessoas que estão aqui. Vocês lembram? O padre disse, eu fui buscar também na fonte do magistério, do ensinamento da igreja, alguns elementos para partilhar com vocês, um catecismo, né, gente? Como o padre, nesse período aqui que ficou conosco, trouxe trechos iluminadores da Sagrada Escritura, como esse agora mais recente que ele trouxe de São Paulo, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? Mas também, lá no início, o padre nos ajudou a mostrar como o catecismo da igreja é importante. Então, você que está nos acompanhando, tenha e leia o catecismo da igreja. Quando surgir, no meio aí de tantas tretas de internet, de tanta confusão aí nas mídias sociais, vá na fonte, né? Vá ver o que é que a igreja ensina. Muita coisa vai ficar esclarecida. Padre, o nosso tempo está concluindo aqui, inclusive a bateria também do celular com o qual eu estou. Então, nos ajude, nos dê uma bênção, faça uma breve oração concluindo esse momento e nos abençoe. Então, vamos colocar tudo dentro também nesta festa de ontem aqui no santuário, 11 de fevereiro, e sempre recordamos também Nossa Senhora de Lourdes. E exatamente 37 anos atrás de ontem, nesta data, o Papa João Paulo II lançou esta
carta apostólica sobre o sofrimento humano. Lembrando também, nesta data, de 11 de fevereiro, que Nossa Senhora de Lourdes, onde muitos e muitos nas águas que saíram deste lugar, das aparições de Nossa Senhora, curaram as pessoas. Ou seja, Deus quer curar. Deus quer curar. Então, vamos nos colocar também diante do Senhor neste momento. Maria, que também ela é invocada como refúgio dos pecadores, como saúde dos doentes, aquela que realmente nos conduz a Cristo Jesus, que é a fonte, é a água viva que cura, e sobretudo esta cura que consiste nesta reconquista da confiança no Senhor, que nós não estamos só. Ele nunca nos abandona. E aqui nós temos esta belíssima imagem também, desde o início da Sagrada Escritura, esta voz do Pai que disse a Adão: onde tu estás? Onde tu estás? Ou seja, o interesse de Deus para cada um de nós, como o Papa Francisco também não cessa de nos recordar que Deus se importa de nós. Onde tu estás? Ou seja, este interesse da parte de Deus que nunca nos abandona, esta confiança no Senhor. E por isso pedimos a Maria, neste momento, que possa também ajudar-nos a confiar no Senhor que está conosco, confiar naquele que realmente transforma também o mal em bem, que está ao nosso lado. E confiamos a ela também tudo aquilo que foi falado, os nossos sofrimentos humanos, também este momento de pandemia que estamos vivendo mundialmente, que o Senhor possa acolher também este nosso clamor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão da nossa Dulcíssima Mãe Maria, Nossa Senhora Imaculada, Rainha do Sertão, daqui do santuário, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, obrigado a todos que nos acompanharam e Deus abençoe. Amém, Padre Davi. Um abraço grande e o convite aqui para quem está conosco acompanhar amanhã, se Deus quiser, volta desse horário das 9, diretamente lá do Santuário da Rainha do Sertão. Se você não conhece o santuário, pelo menos através da transmissão, você poderá acompanhar esse momento de celebração e vamos estar juntos, se Deus quiser, na consagração dessa nossa noviça da Josélia. Padre, desde já obrigado pela acolhida e pela sua disposição de estar aqui conosco, viu? Um santo dia para o senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Também para você. Tchau. E vamos